Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui também está tudo bem. Hoje eu trouxe mais um Bela Responde aqui pro canal, com as perguntinhas, digamos que mais adultas, que são sobre como foi a vida depois dos filhos, etc. Eu separei algumas perguntinhas que eu recebi aqui, então eu vou responder pra vocês hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, quanto tempo durou o resguardo? Já começamos com uma pergunta bem intensa, não é mesmo? Bom, o resguardo mesmo, que é aquele não só pra relação sexual, mas pra tudo, que a mulher não deve se esforçar tanto, porque seu corpo tá voltando, os órgãos voltando pro lugar. Dizem que os médicos recomendam 40 ou 45 dias, alguma coisa do tipo. Mas resguardo, assim, pra relação sexual, eu acho que é uma coisa, tipo, muito pessoal, de conversar com o casal e principalmente da mulher, assim. Você tem que estar se sentindo muito preparada. Muitas vezes a mulher tem medo por causa do parto normal. Eu tinha bastante medo de voltar à vida sexual depois do parto. Eu não tive episiotomia, então não era uma coisa que eu corria algum risco. Mas eu tinha bastante medo de doer, realmente, porque, né, já senti muita dor no parto, não queria sentir mais dor depois disso. O meu resguardo durou 2 meses. Parece que todo mundo vai tomar um susto, porque eu já vi gente falando aí, 15 dias, gente, não pode furar resguardo, não, pelo amor de Deus, tá? Dá problema nos órgãos, não sei te falar o que é não, mas dá problema no útero, corre de infecção, etc. A minha médica liberou pra relação sexual na consulta, que foi tipo uns 30, 40 dias depois, não, foi 45, 42 dias depois do parto, eu tive uma consulta e minha médica liberou pra relação sexual, mas eu não estava pronta ainda e, como diz o outro, Lindinho tinha muito medo de eu engravidar nessa época, porque é mito que a amamentação não engravida sim. Então a gente esperou pra eu poder colocar o DIU, que eu coloquei o DIU logo depois, eu acho que 50 dias depois. E logo depois que eu coloquei o DIU, eu comecei a ter um sangramento muito intenso e aí dificultou mais ainda. Mas aí com 70 dias depois do parto, a gente teve a primeira relação sexual depois do pós-parto. E foi esse tempo que durou, 70 dias. Foi o tempo que eu demorei pra me preparar psicologicamente, pra não correr o risco de ter outro filho. Claro que quem tem antes, respeito super, mas pra mim demorou mais esse tempo, porque eu não tava preparada antes, e quando eu me senti preparada, e ele super respeitou isso, a gente conversou sobre isso antes, e aconteceu super naturalmente, assim, foi quando a gente se sentiu preparado, a gente voltou. Segundo, nossa, interessada sobre esse assunto, doeu a relação no pós-parto? Bom, a minha médica já tinha me preparado pra isso, que a lubrificação realmente diminui, e tinha muito tempo que eu não tinha relação sexual, né, então doeu um pouco sim, mas foi só no começo e posso dizer hoje que eu acho que a relação sexual é muito melhor depois de ter tido filhos do que antes. No começo doeu, mas muito pouco, não é nada pra eu ficar preocupada, assim. Eu ouvia muita gente falando que doía muito, então eu fiquei bastante preocupada, mas não foi tudo isso não. Terceiro, pretende ter mais filhos? Se meu marido escuta isso, ele arrepia dos pés à cabeça. Tanto que a gente ficou esperando pra poder colocar o DIU e tal. Bom, eu pretendo ter mais filhos. Eu sempre brinco, no dia que a Maitê dorme à noite, eu penso em ter mais filhos. No dia que não. Mas eu penso em ter mais filhos sim, mas como eu coloquei DIU, ele dura 5 anos, com certeza vai ser depois desses prazos. Eu penso daqui uns 6 anos, Lindo penso daqui uns 8, 10 anos. Mas pretendo ter mais filhos sim. Perdi as contas de qual pergunta é agora. 1, 2, 3, 4ª pergunta. O casamento foi o mesmo depois do bebê? Bom, não foi. O puerpério é uma fase muito difícil, que eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando sobre como foi meu puerpério aqui. É uma fase muito complicada e realmente sua vida vira dos pés à cabeça, e com o casamento não seria diferente. Primeiro que é um prazo que você não tem relação sexual, você não dorme à noite, você não conversa com seu parceiro mais, tem uma pessoa no seu meio, no caso que é seu bebê, tipo, claro que amamos a Maitê, mas querendo ou não, nossa rotina muda muito e a mulher fica muito cansada, principalmente. A última coisa que eu queria pensar era em casamento, não é mesmo? Então a gente teve uma fase difícil, assim, e eu acho que realmente a gente tem que parar pra refletir, a gente não pode fazer nada de cabeça quente, porque se eu tivesse feito alguma coisa durante o puerpério, durante que a gente teve, digamos que uma crise, assim, no casamento, que é a crise do pós-parto, eu teria me divorciado. Então, graças a Deus que eu esperei a poeira baixar, eu pensei bastante, eu não fiz nada da minha cabeça, assim, de repente, porque se eu não tivesse parado pra pensar, eu não teria conseguido distinguir que realmente era um momento difícil, o pós-parto,
E eu provavelmente teria dado um fim no meu casamento, que não era o que eu queria no momento, mas era porque eu tava exausta, tava cansada. E acontecem brigas, com certeza, porque o homem também fica cansado. Então, é uma rotina exaustiva pro casal. E eu acho que dá uma abalada, assim, então tem que ter bastante jogo de cintura pra você conseguir contornar. Não falo de namoro, não. Eu falo, tipo assim, de psicológico mesmo. Tem que ter bastante conversa. E vocês verem que aquilo ali é o que realmente a gente queria, entendeu? Maitê foi muito desejada. Então, ela não ia destruir o nosso casamento. E ela só veio pra fortalecer a nossa união. E agora eu vejo isso depois que já passou. Mas no começo foi um pouco mais tenso, assim. Teve uma certa crise. Quinta pergunta. O marido ajuda a cuidar da Maitê? Não, gente, não posso reclamar não, porque eu tenho um problema muito sério com acordar cedo. E ela ainda acorda muito de madrugada, muito assim, né? Ela ainda acorda de madrugada. Então eu tenho um problema sério pra acordar cedo. Eu prefiro que ela acorde de madrugada do que quando ela acorda 6 horas, 7 horas da manhã e não dorme mais. Aí eu acho tenso. Então nessa parte ele me ajuda, tipo assim, ele nunca trocou uma fralda. Tô falando sério, ele nunca trocou uma fralda, porque ele tem medo de mexer com ela. Ela é muito pequenininha, muito frágil, e ele nunca tinha trocado uma fralda antes, ele nunca trocou uma fralda de um bebê, e ele tem medo de mexer com ela, tanto que até pra carregar eu noto que ele toma bastante cuidado, porque ele tem medo. Mas nessa parte da manhã, assim, quando eu tô cansada, assim, ele fica com ela, principalmente aos fins de semana, pra eu dormir. No começo foi menos, porque ele tinha mais medo ainda, porque ela era menor, mas agora que ela já fez 2 meses, ele fica com ela fim de semana, fica carregando pra eu dormir, pra eu tomar banho, etc. Então, ele não é que ele ajuda, né? Ele faz a parte dele, porque ajudar não, porque o filho também é dele, não é só meu. Então, ele cuida dela, assim, nessa parte. Mas pra questão de trocar fralda, essas coisas, não, ainda não. Última pergunta. Lindinho queria ter filhos? Todo mundo me pergunta isso, porque todo mundo pergunta se é o primeiro filho do Júnior. Já tô colocando perguntas bônus. É o primeiro filho dele, todo mundo pergunta por ele ser mais velho, né? Por ele ter 24 anos a mais que eu. É o primeiro filho dele, e se ele queria ter filhos, acho que sim. A gente já tinha conversado sobre isso, mas pra ele tudo seria no momento que tivesse que ser, não foi uma coisa... Ele não gosta dessas coisas de planejar, tipo, tal época nós vamos ter. Não foi assim, foi uma coisa, tipo, se vier pra ser, vai ser. Então vamos aguardar, se Deus quiser mandar, e ele mandou na sua bonequinha. Mas é o primeiro filho dele também. E ele não teve filhos antes porque ele não se casou antes. Ele sempre foi super preso a essa coisa de ter as fases. Tipo, namorar, noivar, casar, ter filho. Ele sempre quis essa ordem de organização, assim, porque isso é muito forte na família dele. Ele sempre fala que casamento na família dele, casou, é pro resto da vida. Claro que não vamos viver um casamento infeliz, né? Mas ele sempre quis, digamos que, esperar a pessoa certa pra poder casar, e eu fui essa pessoa, porque os pais dele são casados há muitos anos, as irmãs deles também. Então, ele queria ter filhos, mas não era um desespero, assim. Tanto que tinha amigos dele que pensavam que ele não ia casar, que ele não ia ter filho, porque demorou bastante pra ele poder começar essa família. Mas começamos, e hoje estamos aqui felizes e satisfeitos, nós 3. Nós 4 com a Adolfinha, né? Bom, foram essas perguntinhas, foram poucas perguntinhas, vai ser um vídeo bem rapidinho assim, mas que eu gravei pra poder responder essas perguntas, porque são perguntas que eu recebo com frequência lá no Instagram, e eu acho que são uma coisa que gera dúvida, principalmente essa parte do resguardo, assim, do pós-parto. Então eu achei legal responder, porque eu não tenho vergonha de falar disso. É uma coisa que a gente tem que falar abertamente, que é a relação sexual, que é a vida da mulher. Tem muita coisa que o pessoal tem medo, então eu acho legal passar aqui essa informação pra vocês. Bom, então se vocês gostam de vídeo desse tipo, comenta aqui embaixo. Se sobrou mais alguma dúvida, comenta aqui também que eu posso responder nos comentários. Não esquece de compartilhar esses vídeos com as suas amigas, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder o próximo vídeo. Logo eu volto com mais, tá bom? Um beijo!